Olá pessoal, hoje falaremos sobre os comportamentos parentais em relação à criança e à instituição na disciplina de Educação e Cuidados na primeira infância, ok? O relacionamento entre educadores e pais é um dos aspectos mais problemáticos e difíceis da vida da creche, onde mais se solicita um trabalho de reflexão e pesquisa. Então é um importante trabalho a ser realizado de parceria entre a família e a creche, principalmente pelo fato de lidarmos com crianças tão pequenas que precisam de segurança, precisam se sentir acolhidas dentro dessa modalidade de ensino. Então, discutiremos um pouco hoje das especificidades desse relacionamento entre educadores e pais e a importância dessa parceria. Na história das creches, destacam-se 3 modalidades de relacionamento pais e educadores. A primeira delas fala da participação social. Havia uma expectativa de que os pais participassem da vida da creche como sujeitos coletivos, defensores e aliados nas reivindicações das educadoras. Entretanto, o que a gente percebe é que nem sempre essa dimensão ela se concretiza, nem sempre essa participação efetiva dos pais se estabelece e muito menos nessa relação de defesa ou de aliança em relação às reivindicações das educadoras. Uma segunda dimensão seria o comportamento direcionado aos pais numa perspectiva didático-educacional, ou seja, em lugar de encontros e trocas de experiências, o que a gente vai percebendo que se instaurou foi uma postura formal de educadoras especializadas com o objetivo de mostrar aos pais as coisas interessantes e importantes para o desenvolvimento das crianças na creche. Então a gente vai vendo que essa relação ela vai se estabelecendo de uma maneira mais formal, muitas vezes com o objetivo de mostrar o quanto que a criança se desenvolve e aquilo que ela vai produzindo dentro desse contexto da creche. Mais sutilmente, elas queriam impressionar os pais a respeito do quanto eram capazes as suas crianças com a devida condução das educadoras. Então, quando a gente vai analisando esse percurso histórico que os autores vão trazendo para a gente vai percebendo o quanto era frustrante para ambos os interlocutores essa visão. Porque de um lado ficava a escola tentando mostrar o quanto que as crianças crescem, se desenvolvem melhor a partir das orientações dentro daquele contexto, e os pais muitas vezes resistentes nessa relação, sentindo-se de uma certa maneira roubados por parte da escola em relação aos seus filhos. Então é aquela relação que se vê muito presente no retorno das crianças às segundas-feiras, naquele final de semana, em que a educadora diz: olha, tudo que eu fiz ao longo de uma semana, a mãe e o pai foram lá e desconstruíram no sábado e no domingo. Então recebe a criança já com uma certa resistência, com uma certa cobrança em relação àquilo que seria esperado que os pais tivessem feito. E os pais, por sua vez, sentindo-se de uma certa forma invadidos dentro do seu espaço familiar mais individual. Uma terceira possibilidade, então, seria uma tentativa de envolvimento dos pais no plano da colaboração prática, aqueles momentos em que se convoca os pais para participar de atividades na creche, com o objetivo de estabelecer vínculos de confiança, ou criar ocasiões para os pais agradecerem e recompensarem as educadoras pelo que fazem pela criança, como, por exemplo, o que ocorre nas festas na escola. Então, isso é uma terceira tentativa aí de estabelecer um trabalho de parceria entre as escolas e a família.
O que a gente vai percebendo dentro dessa perspectiva é que realmente esse papel da família ela é bastante ela é crucial, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. E trazemos aqui para a discussão a questão do projeto de adaptação. Né, o quanto que esse projeto de adaptação pode ser uma maneira de trazer os pais para a creche de uma maneira mais contextualizada, significativa, estabelecendo um vínculo, um laço realmente efetivo entre escola e família. Então, a partir desse projeto de adaptação, pode-se pensar no estabelecimento de uma comunicação eficaz entre os pais, crianças e educadores. O bom relacionamento nesse período seria uma passagem obrigatória para a boa inserção e adaptação da criança à creche. Então, temos discutido em nossas socializações de estágio, exemplos de como fazer esse processo de adaptação. De um modo geral, o que a gente percebe é que os educadores, muitas vezes, eles se ressentem nesse período em relação à presença da mãe, em relação à presença dos pais na escola. Eles veem a presença do pai como algo que atrapalha, mas que atrapalha o quê? Atrapalha a sua rotina, muitos se sentem inseguros pelo fato de os pais estarem ali observando o seu processo de trabalho, o modo como falam com as crianças, o modo como organizam o espaço da sala de aula. Quando, na verdade, o nosso olhar deve estar focado para o desenvolvimento da criança, para aquela criança que chega em adaptação, que ainda não conhece aquele espaço e que tem na figura da mãe o único elo de ligação e de segurança entre a família e a escola. Tá? Então é muito importante que a gente possa pensar numa verdadeira parceria para estabelecer uma entrada na criança menos traumática, uma entrada da criança na escola menos traumática, de modo a consolidar aí os laços entre escola e família a partir desse momento e criar um percurso de sucesso, de trocas, de segurança, de partilha aí do projeto pedagógico da escola, de compreensão das intervenções que estão sendo feitas ali dentro daquele contexto, uma vez que a mãe vai conhecendo parte desse funcionamento já a partir do próprio processo de adaptação da criança ao entrar na escola. A gente vai percebendo então que há dificuldades e conflitos nessa relação que precisam ser superados. Do ponto de vista dos educadores, então, nós vemos algumas queixas em relação aos pais. Queixas que vão no sentido de ter um temor do juízo do outro, como que o pai percebe a minha intervenção, o que o pai esconde dos professores, né, uma sensação de que os pais omitem fatos importantes, que vão gerando desconfiança por parte do professor, as professoras que por sua vez se protegem atrás das regras da instituição, então que não tem aquele diálogo mais franco com os pais, né? Então sempre estão aí balizados de alguma maneira por uma regra da instituição ou por coisas que dizem respeito estritamente à família, não havendo uma partilha, um compartilhar de informações aí acerca da criança e daquilo que ocorre dentro do espaço da família e do espaço da escola. Também há um temor da perda de autoridade nesse status. Então, quando os pais se sentem impotentes e ameaçados em seus lugares de bons pais por aquelas intervenções, pelo olhar, pelo que é trazido por parte da escola. Ocorre uma complexa relação de poderes. Os filhos que obedecem às regras de sono, alimentação e horários na escola e não fazem em casa, como a gente disse anteriormente. A educadora que se sente obrigada a responder a todas as dúvidas e interrogações sobre o desenvolvimento da criança por parte dos pais. Então a gente vai percebendo que parece que há uma preocupação aí com esse lugar de autoridade, tanto dos pais em relação à escola, quanto da escola em relação aos pais. Parece que estamos aí numa queda de braço para ver quem vence nessa disputa. E é aquela questão que fica, né? A espera do primeiro passo. A família espera que a escola se coloque
à sua disposição, a escola espera que os pais vão buscar esse auxílio, né? Então, a posição de estar à espera de que o outro dê o primeiro passo acaba gerando um bloqueio na comunicação, sentimentos de hostilidade velada, que de um modo geral vão se manifestar sobretudo sobre a figura da própria criança. Então, o que nós vamos perceber é que nessa relação, quando há esses conflitos e há essa dificuldade no relacionamento da escola com a família e da família com a escola, acaba se transferindo isso, se transmitindo isso muitas vezes de maneira até inconsciente para a própria criança. Então, principalmente nos processos de adaptação, a gente vai vendo o quanto, quando os pais não estão tranquilos, o quanto, quando esses pais não confiam naquele espaço que é ofertado pela escola, a criança vai ter mais dificuldade de adaptar-se. A gente vai vendo mesmo depois que essa adaptação já se deu, quando não há uma boa relação, boicotes por parte dos pais em relação a algumas atividades que são propostas pela escola, uma dificuldade da escola de acolher o sofrimento dos pais diante de algumas dificuldades que eles possam ter nesse enfrentamento do coletivo pela ida da criança para o meio escolar. Então são coisas que nós precisamos discutir e entender a fundo como se estabelecem para que não se reproduza esses modelos de disputa, de competição entre escola e família que em nada agrega ao desenvolvimento saudável da criança, tá? O objetivo comum tem de ser a criança. Nós temos de entender que o objetivo comum entre escola e família é a criança e é em nome dessa relação com a criança que precisamos trabalhar. A creche é a única instituição educacional que se colocou no relacionamento com a família de modo original, que soube criar na empresa educacional espaços de verdadeiro confronto entre competências e profissionalismos do educador e do projeto relacional afetivo do pai. Então é importante que a gente possa ampliar essas relações, problematizar essa relação escola-família, criar verdadeiras parcerias, criar canais para trazer a família para dentro da escola, não em alguns momentos específicos, como reuniões ou festas, mas compartilhar informações relativas ao desenvolvimento da criança, ao projeto da escola, contar com a colaboração dos pais, no sentido de oferecer sugestões, de falar das suas necessidades, de estabelecer uma verdadeira troca nesse sentido. Vamos percebendo então que dentro desse contexto de relação creche e família, há algo específico como gerador de conflito, que é a dimensão do singular, que envolve a criança no âmbito familiar, e do coletivo, que envolve a criança no âmbito escolar. Então é necessário que seja feita uma discussão, que seja feita uma discussão a esse respeito, envolvendo a família e a escola. Uma dificuldade bastante grande por parte dos pais é entender essa dimensão coletiva que a escola agrega, mas a escola também tem de pensar que os pais eles estão acostumados com a criança no âmbito singular. Para eles essa criança é o centro da sua vida, do seu universo. E essa passagem para o âmbito do coletivo, ela não é feita apenas com base no desenvolvimento da criança ali, quando está numa roda de conversa, quando leva a sua particularidade para um âmbito maior. Mas os pais também, de certa maneira, eles são vistos como uma unidade dentro desse contexto. Eles precisam ser orientados acerca das regras, acerca de valores norteadores que envolvem a ação da escola
dentro desses espaços. Há outras famílias ali envolvidas, há um coletivo que precisa ser trabalhado nessa perspectiva institucional envolvendo as famílias também. Então é algo que precisa ser trabalhado nesse contexto creche e família, para que obtenhamos um sucesso, um êxito aí na educação da criança nesse segmento, sobretudo de 0 a 3 anos. Então, do ponto de vista do conflito emocional, percebemos que quando a dupla pais-crianças se abre para um terceiro, as educadoras, conseguimos encontrar núcleos afetivos comuns. Então percebemos que há coisas que se pretende desenvolver na criança que são comuns tanto no âmbito familiar quanto no âmbito escolar. Observamos também a qualidade do profissionalismo das educadoras nessa perspectiva. Percebemos a possibilidade de sair de uma posição defensiva para uma posição de diálogo como algo que pode ser a solução para minimizar os conflitos dentro dessa parceria escola e família, ok? Então, por hoje, ficamos por aqui com a referência aí do texto então do Adriano Bonomi, o relacionamento de educadores e pais, com a indicação de leitura desse capítulo do livro Manual de Educação Infantil de 0 a 3 anos, da Ana Bongioli e da Suzana Mantovani, tá? Voltamos numa próxima aula falando mais sobre o segmento de 0 a 3 anos. Um abraço e até mais.